Meu nome é Eliane, e eu venho de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Uma dessas cidades pequenas onde todo mundo conhece todo mundo, onde os vizinhos se ajudam, as crianças brincam na rua até o sol se pôr e o barulho do fogão a lenha é o som mais comum nas manhãs frescas. Lá, as pessoas falam alto, as risadas são cheias de vida e a ideia de sucesso é medida pelo bem-estar coletivo, pela amizade e pela simplicidade da vida. Cresci no calor humano e no aconchego familiar, em um lugar onde a felicidade não era medida por riquezas materiais, mas pelos laços que conseguimos manter. Lembro-me da minha infância com um sorriso no rosto. Naquela época, as conversas na cozinha, com minha mãe e minhas tias preparando as refeições, eram sempre altas, animadas e cheias de histórias que mais pareciam lendas. Meu sotaque carregado, os ditos populares que usávamos com tanto orgulho e o jeito simples de viver eram tudo que eu sabia sobre o mundo. Eu era feliz assim. Não precisava de mais nada. Até que conheci Ricardo. Ricardo era diferente de tudo que eu conhecia. Ele era de Belo Horizonte, e desde o primeiro momento que nos encontramos, ficou claro que nossos mundos eram completamente opostos. Ele era o tipo de homem que falava de maneira precisa, usava ternos caros e sempre parecia em controle de tudo. Eu, por outro lado, ainda estava me adaptando ao ritmo da cidade grande, tentando me encaixar nas exigências de um mundo que parecia não ter nada a ver comigo. Ele era sofisticado, educado e tinha uma aura de confiança que me atraía, mas também me fazia sentir como se fosse uma versão menor de mim mesma. No começo, ele me dizia o quanto minha personalidade era única e como meu jeito descomplicado e espontâneo encantava. Eu me senti especial, alguém que finalmente tinha sido escolhida. Achei que minha autenticidade fosse uma vantagem. Mas logo, ele começou a dar pequenos toques sobre como eu poderia melhorar. A primeira vez que ele me pediu para não falar tão alto foi em uma ocasião que eu nunca vou esquecer, um jantar de negócios com alguns dos colegas de Ricardo. Eu estava empolgada, falando sobre minha cidade, sobre as festas de rua, os encontros familiares. Falei com tanto entusiasmo, como sempre fizera, sobre os costumes locais, como a comida de casa e as histórias de infância, que o salão inteiro olhou para mim. Quando percebi, todos estavam em silêncio, me observando. Ricardo, que até então parecia ser o homem mais encantado com minha energia, me cortou de maneira abrupta, dizendo em voz baixa: Eliane, você fala alto demais. O pessoal vai achar que você é diferente. Eu parei imediatamente. O que ele queria dizer com diferente? Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça durante o resto da noite, enquanto ele continuava a puxar conversa com os outros, completamente alheio ao impacto das suas palavras. Para ele, era uma correção sem importância. Para mim, era a primeira vez que eu sentia que eu estava sendo colocada em uma posição de inferioridade. No entanto, não queria parecer mal educada ou desajustada, então tentei me controlar. Passei o restante do jantar tentando esconder minha angústia, forçando um sorriso, com medo de que qualquer outra palavra me soasse errada. Aquela noite marcou o começo de um processo de silenciamento. Não era só sobre falar mais baixo, era sobre começar a me afastar de mim mesma, de tudo que eu havia aprendido e crescido. Ele, que parecia me admirar por ser única, começou a me moldar de acordo com uma ideia que ele mesmo tinha sobre o que eu deveria ser. Uma mulher que não fosse exagerada, que não fosse tão do interior. Conforme os meses passaram, Ricardo começou a controlar mais aspectos da minha vida. A maneira como eu me vestia, as coisas que eu falava, as amizades que eu mantinha. Ele me dizia que certas roupas não eram adequadas para os lugares em que frequentávamos, que minha forma de me expressar era excessiva, que minhas origens pareciam deslocadas. A pressão era sutil, mas constante. Ele nunca foi grosseiro ou direto nas suas críticas. Era sempre com um tom suave, como se estivesse me ajudando a ser uma versão melhorada de mim mesma. Lembro-me de um momento em que, em uma visita à loja de roupas, ele pegou uma blusa simples, mas que eu adorava, e olhou para ela com desdém. Essa blusa é muito caipira, Eliane. Você precisa começar a se vestir de acordo com o ambiente que frequentamos. Ele não entendeu o quanto aquelas palavras me cortaram. Para ele, aquilo era uma sugestão de alguém que queria que eu fosse bem-sucedida, mas, para mim, era uma negação de quem eu era.
Eu havia deixado de ser apenas uma mulher do interior. Estava tentando me transformar em algo que eu não sabia se queria ser. Não era mais sobre o que eu queria ou precisava. Era sobre o que ele achava que eu deveria ser. Essa transformação de mim mesma foi acontecendo lentamente, como se fosse uma mudança imperceptível no início. Deixei de falar com minha mãe todos os dias, como fazia quando morava na minha cidade natal. Comecei a evitar as risadas mais altas, as piadas com sotaque forte. Afastei-me de quem eu realmente era, tentando me encaixar em um molde que nunca serviu para mim. A grande virada aconteceu no dia do jantar com o chefe de Ricardo. Ele havia recebido uma grande oportunidade de promoção no trabalho, e esse evento era uma chance de consolidar seu status na empresa. Para ele, aquilo era mais do que uma simples reunião social. Era a chance de mostrar ao mundo quanto ele havia alcançado, e eu era apenas um detalhe no meio disso tudo. Mas eu não sabia disso naquela noite. Eu queria ser o apoio que ele precisava. Eu estava nervosa, ansiosa para agradar e fazer tudo certo. O vestido que ele escolheu para mim era bonito, mas não era eu. Ele estava impecável, como sempre, com o terno caro e os cabelos perfeitamente penteados. Eu era apenas um reflexo daquilo que ele queria que eu fosse, elegante, mas sem personalidade. Quando chegamos ao restaurante, eu me senti uma estranha em minha própria pele. O ambiente era sofisticado demais para alguém como eu. Havia tantas coisas que eu não entendia. As conversas sobre viagens internacionais, as menções a marcas que eu nunca tinha ouvido falar, as discussões sobre investimentos e negócios. Era tudo tão distante da minha realidade. Eu tentei me manter tranquila, ouvir com atenção e me comportar da maneira mais discreta possível. Mas, então, o chefe de Ricardo fez uma pergunta casual, perguntando de onde eu era. Sem pensar, comecei a falar sobre a minha cidade, sobre o que mais gostava lá. Não queria soar como uma estranha, mas como alguém genuína, alguém que estava dando uma contribuição simples e honesta. Foi nesse momento que Ricardo, sem qualquer consideração pelo que eu estava tentando fazer, me cortou bruscamente, com um sorriso forçado. Eliane, não fala alto, vão perceber que você é do interior. As palavras dele me atravessaram como uma faca. Foi como se, de repente, eu tivesse sido despojada de tudo que era verdadeiro e autêntico em mim. As pessoas ao redor nos olharam com curiosidade, e eu só consegui desviar o olhar, com vergonha. Ele tentou se manter tranquilo, mas eu percebi a frieza nas suas palavras, a tentativa de me moldar em uma imagem que ele julgava ser mais aceitável. Eu não sabia o que fazer. A noite se estendeu até tarde, mas eu já não conseguia mais sorrir. Ele continuava falando, explicando as coisas de forma impecável, mas eu estava vazia por dentro. Aquela pessoa que ele queria que eu fosse, sem história, sem raízes, sem alma, já não existia. Ele tinha conseguido fazer o que eu temia, apagar a minha essência. Ao final da noite, quando voltamos para casa, o silêncio no carro era ensurdecedor. Ricardo parecia completamente alheio à dor que ele havia causado. Eu não sabia o que pensar, nem o que fazer. Ele não sabia, mas naquele momento, uma pequena chama dentro de mim começou a se acender. Algo estava começando a mudar. Naquela noite, a casa estava estranhamente silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. Eu não conseguia tirar da cabeça as palavras de Ricardo. Ele tinha me olhado com aquele olhar, como se eu fosse uma estranha, alguém que ele não conhecia. Ele não me via mais como a mulher com quem se casou, mas como uma pessoa distante, que não se encaixava no mundo dele. O que me deixou mais desconfortável não foi apenas o comentário dele, mas a forma como ele me tratou como se eu fosse algo a ser corrigido, uma versão inferior. Ele não sabia o quanto suas palavras me feriram. Ou talvez soubesse e estivesse só me testando. Naquela madrugada, me virei e revirei na cama. O que ele disse estava martelando em minha cabeça como um tambor. Não fala alto, vão perceber que você é do interior. Aquilo ecoava de maneira cruel. Eu não sabia mais se as palavras eram de alguém que se preocupava comigo ou de alguém que tinha vergonha de mim. O que ele queria dizer com aquilo não era apenas um simples comentário. Aquilo soava como um aviso,
como uma ordem, para que eu fosse mais silenciosa, mais invisível, mais polida, como ele sempre exigia. Enquanto ele dormia ao meu lado, a sensação de desconforto só aumentava. Eu estava me sentindo sufocada pela minha própria vida. Sentia que ele estava construindo um castelo em cima de mim, mas sem me dar qualquer espaço para respirar. Eu não sabia mais quem eu era. Ou melhor, quem eu havia me tornado. A mulher que Ricardo desejava tinha pouco a ver com a mulher que eu realmente era. Eu estava sendo moldada para caber em um mundo que não era meu. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. O sol entrou pela janela de maneira impessoal, como se nada tivesse mudado, mas a verdade era que algo dentro de mim estava começando a se transformar. Eu me sentia estranha, quase como uma estranha em minha própria casa. E aquilo me assustava mais do que qualquer outra coisa. Eu estava começando a perceber que havia perdido algo essencial em mim mesma, minha essência, minha autenticidade. O café da manhã, normalmente um momento de proximidade, estava marcado por uma distância silenciosa entre nós. Ricardo, com sua postura de sempre, começava o dia com sua mania de achar que tinha o controle sobre tudo, até sobre mim. Ele me falou sobre uma reunião de trabalho importante, como se fosse uma obrigação minha estar ali, ao lado dele, para servi-lo de algum modo. Não me perguntou sobre o meu dia, nem sobre o que eu pensava ou queria. Ele sempre falava de si mesmo, da sua vida profissional, das suas vitórias. Como sempre, ele falava de si como se eu fosse apenas um pano de fundo. Enquanto ele falava sobre suas conquistas, eu me via presa em um ciclo de silêncio. Não sabia como responder. As palavras que costumavam sair facilmente agora estavam amarradas pela vergonha e pela frustração. O homem com quem me casei parecia estar cada vez mais distante. Eu me perguntava se ele me via de verdade, se me enxergava além da mulher que ele queria modelar. E foi em uma tarde, quando o convite para o evento corporativo de sua empresa chegou, que a pressão se tornou ainda maior. Mais uma vez, ele havia escolhido minha roupa. Eu não me importava com o que eu vestia, mas naquele momento, uma sensação estranha se instalou em meu peito. Eu não queria ser apenas o adereço de Ricardo. Não queria ser uma sombra de mim mesma, alguém que passava despercebida. No fundo, eu queria ser vista, queria ser reconhecida. Mas ao mesmo tempo, eu não queria mais viver na sombra dele. A luta interna me consumia. Chegamos ao evento, e a primeira sensação que tive foi a de que eu não pertencia ali. Não porque o lugar fosse imponente ou os convidados fossem mais sofisticados do que eu, mas porque eu já não me reconhecia naquela versão de mim mesma. Eu estava ali, sim, mas me sentia como um espectador em minha própria vida. Ricardo conversava com outras pessoas, como sempre fazia, deixando-me à margem da conversa, como se eu fosse um acessório que não merecia ser incluído. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas algo dentro de mim disse que seria a última. O evento estava repleto de profissionais de destaque, todos vestindo roupas caras e falando sobre negócios e estratégias de mercado. Eu tentei me encaixar na conversa, mas me senti perdida, como se todas as palavras fossem estranhas aos meus ouvidos. O que eu tinha a acrescentar? O que eu representava ali? O silêncio em volta de mim era ensurdecedor. O mais desconcertante foi ver Ricardo tão à vontade, tão seguro em seu lugar entre aquelas pessoas, e sentir que, ao meu lado, eu era apenas um espectador em sua vida. Foi então que um diretor de sua empresa se aproximou e, com um sorriso disfarçado de simpatia, me fez uma pergunta. Então, Eliane, o que você acha da vida na cidade grande? Já se acostumou à correria ou ainda sente falta da tranquilidade do interior? O tom dele não era de curiosidade genuína. Era um comentário irônico, uma forma sutil de colocar em dúvida minha capacidade de se adaptar ao mundo sofisticado que eles viviam. Aquelas palavras foram como uma lâmina afiada, cortando a fina camada de autoestima que eu ainda carregava. Antes que eu pudesse reagir, Ricardo entrou na conversa, me interrompendo com um olhar de reprovação. Ele colocou a mão em minha cintura e, com uma voz baixa, mas carregada de autoridade, disse: Eliane, não precisa falar sobre isso. Não é um assunto para essa roda de conversa. Lembre-se de se comportar. As pessoas podem não entender. Eu fiquei em silêncio.
As palavras dele ecoaram em minha mente como um grito abafado. Ele não queria apenas que eu me calasse, ele queria que eu desaparecesse. Eu percebi que, ao longo dos anos, havia me perdido, me apagado para tentar me encaixar na vida dele, na imagem que ele queria construir. Mas, naquele momento, a raiva começou a crescer dentro de mim, como uma chama que, apesar de abafada, ainda estava ali. Olhei para ele com um olhar decidido, algo que eu não sentia há muito tempo. Senti meu corpo tremer, mas não de medo. Era raiva, raiva de ser tratada como se eu fosse menos do que eu realmente era. Era raiva de me sentir invisível, desvalorizada, como se minha essência não tivesse valor. Ricardo, não sou você, falei, quase sem pensar. A voz saiu firme, com mais autoridade do que eu imaginava. Não vou me calar. Não vou ser o que você quer que eu seja. Se isso te incomoda, então talvez devêssemos repensar essa história toda. Ele ficou em silêncio por um momento, e então seu rosto se contorceu em um misto de surpresa e indignação. Ele se aproximou de mim com um olhar ameaçador, mas, ao invés de me intimidar, aquilo apenas me deu mais forças. Não seja ridícula, Eliane. Você não tem ideia do que está falando, ele disse, com um tom cortante. Isso não é lugar para você ser quem você quer. Você está aqui para me apoiar, não para fazer essa cena. Eu não cedi. Algo em mim havia mudado. O medo que eu sentia antes, a insegurança, já não estavam mais presentes. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, eu não podia mais viver essa mentira. Não podia mais ser a mulher invisível que ele queria. Eu precisava ser a mulher que eu sempre fui, sem medo de mostrar minha verdadeira essência, sem receio de ser quem eu realmente sou. Nos dias seguintes ao almoço, eu me vi completamente mergulhada em um turbilhão de emoções. Ao voltar para casa, o silêncio que pairava entre Ricardo e eu se tornava insuportável. Ele estava mais distante do que nunca, tentando disfarçar o desconforto com um comportamento frio e distante. O que antes parecia ser uma relação de cumplicidade, onde ele me olhava como uma extensão dele mesmo, agora parecia mais um fardo pesado. A cada olhar, o peso das palavras dele continuava ressoando em minha mente. Não fala alto, vão perceber que você é do interior. Essas palavras, ditas na frente do chefe dele, na frente de tantas pessoas, me queimavam. Não era só sobre a humilhação. Era sobre o controle, a tentativa de me moldar aquilo que ele achava que eu deveria ser. Ele não queria uma esposa com opinião própria, uma esposa que se mostrasse autêntica. Ele queria uma mulher que apenas seguisse as suas regras, uma peça decorativa na sua vida de aparências. E, pela primeira vez, eu não estava disposta a ser essa mulher. Fui me afastando emocionalmente de Ricardo, mais a cada dia. Às vezes, me peguei sentada sozinha, observando a minha própria reflexão no espelho. Quem era eu, realmente? A mulher que vivia para agradar seu marido? A mulher que se calava para não causar problemas? Ou a mulher que estava começando a entender o próprio valor, que já não aceitava mais ser tratada com desdém e indiferença? A verdade, eu sabia, estava ali, bem diante de mim. Eu já não podia mais ignorá-la. O desconforto na convivência se tornou palpável, mas eu sabia que a mudança não seria fácil. Ricardo, como sempre, estava preocupado apenas com a aparência das coisas. Ele se importava com o que os outros pensavam dele, mas jamais refletia sobre a nossa relação ou sobre como eu me sentia. E, à medida que eu me afastava emocionalmente, ele parecia ainda mais perdido. Tentava, em vão, me manipular com pequenas palavras doces, mas eu já não caía mais nessas armadilhas. As palavras dele, que um dia eram capazes de me acalmar, agora pareciam vazias, até mesmo grosseiras. Naquela manhã de sexta-feira, ele chegou em casa mais tarde do que o habitual. Era um fato que se repetia com frequência, mas naquela noite, a ausência dele parecia ainda mais dolorosa. Ele entrou na sala e tentou iniciar uma conversa casual sobre o trabalho, mas percebi que sua atitude estava estranha. Ele estava nervoso, como se estivesse tentando esconder algo. Mas o que, exatamente? Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, eu não aguentei mais. Ricardo, o que está acontecendo com a gente?
Perguntei, minha voz firme, mas carregada de frustração. Ele hesitou por um momento, como se estivesse tentando formular uma resposta que fosse aceitável. Quando ele finalmente falou, as palavras vieram carregadas de uma irritação mal contida. Você está ficando difícil de lidar, sabia? Ele disse, quase com desprezo. Não sei se estou aguentando mais esse seu despertar. Era só você e eu, sempre fomos uma equipe. Agora, você parece outra pessoa. Eu respirei fundo. Algo em mim se acendeu, como se aquele fosse o momento definitivo. Ele não estava vendo, mas eu estava mudando. Eu não era mais a mulher que aceitava ser moldada, que se calava diante de suas críticas. A mulher que estava diante dele era mais forte, mais determinada. Eu havia chegado até ali, aquela conversa, porque eu estava começando a me amar, de uma forma que ele nunca imaginou. Você nunca me viu, Ricardo. Nunca soube quem eu sou realmente, respondi com firmeza, sem hesitação. Ele me olhou surpreso, como se aquilo fosse algo completamente novo para ele. E, na verdade, era. O meu silêncio, as minhas concessões e o meu medo de confrontá-lo sempre haviam sido parte do que nos unia. Mas, naquele momento, o que nos unia estava se desvanecendo. Não sei o que você quer que eu diga, mas é difícil quando você não se importa mais com o que a gente construiu. Ele respondeu, tentando manter a calma, mas sua voz trêmula denunciava o nervosismo. Eu me levantei da cadeira e caminhei até a janela, olhando para o horizonte. O dia estava cinza, mas havia algo de libertador naquele momento. Eu me sentia pronta para romper com tudo que me prendia a ele. Estava pronta para assumir o controle da minha vida, mesmo que isso significasse a dor da separação. O que nós construímos, Ricardo? Uma vida de fachada? Um casamento onde eu sou uma sombra? Minha voz soou mais alta do que eu esperava. Eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais ser essa mulher que você espera que eu seja. Eu tenho uma vida dentro de mim, e eu não posso mais ignorá-la. Ele ficou em silêncio, os olhos dele me estudando com uma mistura de raiva e confusão. Ele sabia, no fundo, que eu estava certa. Mas ele não sabia como lidar com isso. Nunca soubera. Ele sempre foi o homem que controla, o homem que dita as regras, o homem que acredita que pode moldar a vida das pessoas ao seu redor. Mas eu não seria mais uma dessas pessoas. A noite seguiu, mas a conversa estava longe de terminar. Mesmo quando as palavras se esgotaram, o silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer discussão. E, pela primeira vez, eu me dei conta de que estava finalmente em paz comigo mesma. Não importava mais o que ele pensava ou o que ele queria de mim. O único julgamento que eu precisava aceitar era o meu. Na manhã seguinte, acordei mais cedo. Fui até a cozinha preparar o café, algo simples, mas significativo. Estava em paz comigo mesma, e isso me dava uma sensação de liberdade que eu nunca tinha conhecido antes. Quando Ricardo acordou, ele parecia ainda absorver tudo o que havia acontecido. Ele não sabia o que fazer, e eu também não sabia o que viria a seguir. Mas uma coisa era certa, eu não estava mais disposta a viver uma mentira. Quando ele apareceu na cozinha, tentando iniciar uma conversa, eu olhei com uma calma que não sabia que possuía. Era como se a raiva, a dor e a frustração tivessem desaparecido. Eu estava ali, firme, sabendo o que eu queria, e ele ainda estava preso a uma ilusão. Eu preciso de um tempo para pensar, falei, com firmeza. Ele não respondeu. Apenas olhou para mim, e algo em seus olhos sugeriu que ele estava começando a entender que as coisas não seriam mais como antes. Eu sabia que a estrada à frente não seria fácil, mas pela primeira vez, eu estava pronta para seguir o meu próprio caminho, sem me importar com as expectativas de Ricardo ou de qualquer outra pessoa. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras.
Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!